dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com os senhores? Semana passada eu não postei vídeo. O que acontece? Que eu tinha gravado o vídeo, eu tinha vídeo pronto para postar. Só que eu tinha que viajar na quinta, acabei esquecendo de postar. Eu tinha que ir à minha cidade ver negócio de documentação lá. E aí eu acabei esquecendo de postar, né? Postei terça-feira agora. E hoje temos um corte aqui do Eduardo Moreira, né? Ele foi no Inteligência Limitada lá do Vilela e fez um comentário sobre o clã Bolsonaro, né? O que deu de errado no governo Bolsonaro? Quais foram as suas fraquezas, né? Vamos ver aqui o que ele tem para falar. Eu acho que dá para acrescentar alguma coisinha, né, nesse debate. Vamos lá. Então tem uma coisa assim que é, né, Edu, assim, inédita para esse momento, que é, a gente vai discutir muito tempo no Brasil isso. A primeira vez que generais vão ser condenados. É a primeira vez? E que o Brasil julga condenados por tentativa de golpe de Estado. E que o Brasil julga um ex-presidente da República por golpe de Estado. O Brasil nunca tinha feito isso. Todos os outros golpistas anteriores passaram com anistias ao longo da história. Então, um golpista nunca pagou pelo crime de atentar contra a democracia. Tem essa confusão também, tipo, mas não rolou golpe, porque não rola o golpe, e aí você não é julgado porque você se beneficia do golpe. Então é tentativa de golpe porque não foi bem sucedido. Se é bem sucedido, você nunca vai ser julgado, né? Pelo menos algum dos convidados que veio aqui explicou isso, não é isso? Mas é exatamente isso, o princípio jurídico desse julgamento. Porque, tipo assim, se de fato o Bolsonaro tivesse conseguido instalar a GLO, sido toda presepada, o Bolsonaro não seria julgado. Talvez esquecido, mas julgado ele não seria. Isso eu tenho certeza que ele não seria. Ele poderia ser esquecido, ele provavelmente seria esquecido, do tipo, não se falaria mais o nome dele, ele não voltaria para o cargo de presidente, os militares teriam conseguido o que eles queriam, tá ligado? Como isso não foi bem sucedido, essas pessoas estão sendo julgadas. A premissa desse julgamento é basicamente essa. Parece tão óbvio isso, porque o né? pessoal fala, não, mas estão julgando, não teve golpe, então como assim? Se você tiver golpe, principalmente um golpe de Estado onde um poder absolutamente não democrático assume, você não tem como julgar. E aí eu acho que tem vários pontos aí importantes, cara. E sem entrar nos detalhes da história toda, a Ju sabe isso melhor do que todo mundo que eu conheço. Mas tem algumas coisas que a gente tem que se perguntar, né? Primeiro, o seguinte, o que deu errado pro Bolsonaro? Tá falando de perder a eleição? Não, o que deu errado dele estar sendo punido por ele perder a eleição, aí quando perdeu a eleição... Porque se ele não tivesse perdido a eleição, nada disso estaria acontecendo. Com certeza. Parece óbvio que a gente está falando, mas não deveria ser óbvio. Não. Porque os crimes que ele cometeu são crimes que estariam lá, independente dele ter ganhado ou perdido as eleições. Mas ninguém tem dúvida que se ele tivesse ganho, ele não estaria sendo julgado e não estaria sendo punido. Então isso já mostra, assim, uma disfunção, uma fraqueza, uma ineficiência do nosso setor de justiça, do nosso judiciário, né? Mas o que deu errado para o Bolsonaro? O que deu errado para o Bolsonaro foi a Covid. Porque se você for pegar o que o Orbán fez, Se o Bolsonaro tivesse ficado calado, tomado as medidas necessárias, mas o Paulo Guedes não queria, ele tivesse passado por cima do Paulo Guedes, dado o auxílio emergencial e comprado vacina na hora que foi fabricada, na hora que foi descoberta, e ficado quieto, só feito as recomendações, ele tinha sido eleito presidente da República em 2022. O que destruiu o governo Bolsonaro foi justamente a forma com a qual ele lidou com a pandemia. Só isso. Basicamente só isso. Saca? Então, tipo assim, tem que parar de dar uma certa romantizada que vencemos o fascismo, que não sei o quê. As circunstâncias e a burrice do Bolsonaro fez ele ser derrotado. Você entende o ponto? Não é, o povo se cansou do Bolsonaro. Talvez se a pandemia não tivesse existido, o resultado da eleição de 22 seria diferente. Entendeu? Quando você começa a colocar o CIS na conta, você começa a ver várias possibilidades. Vários líderes autoritários fazem, o que eles fazem? Eles se elegem pelas vias democráticas e começam a criar toda uma estrutura, um mecanismo para poderem se perpetuar no poder. Então eles vão ali minando o judiciário, colocando as pessoas, às vezes diluindo o poder judiciário, porque você tem 10 ministros do Supremo, você põe 30 ministros do Supremo, você fala, não mandei ninguém embora, mas agora 10 mandam em 1/3 do Supremo. Né? E o Bolsonaro começou
a fazer isso em todas as áreas. É o cara que botou o Salles, né, no Ministério do Meio Ambiente. Colocou um cara que odeia, brincando, odeia árvore no Ministério do Meio Ambiente. Odeia tanto que está sendo réu agora, né, por tráfego ilegal de madeira. Colocou o Paulo Guedes, né, que, olha que maluquice, eu gosto de falar isso. As pessoas têm que parar para pensar, né, mesmo quem é de direita, de extrema direita e etc. Porque aqui provavelmente é o seguinte, a gente começou a conversa, o Bolsonaro já tem uma galera que odeia tudo que a gente vai falar, e tem uma galera que adora tudo que a gente vai falar. Mas se alguém conseguir ter um momento aqui de razoabilidade, vamos só lembrar uma coisa. O Paulo Guedes era o nosso ministro da Economia e graças a um vazamento que teve de informações, a gente descobriu que o nosso ministro da Economia tinha todo o dinheiro dele num paraíso fiscal, sem pagar imposto. Cara. Então, isso é a coisa mais maluca que existe no mundo. E ele não foi julgado por isso. Gente, só para e pensa. O cara que comandava o Banco Central, indicado pelo Bolsonaro, saiu do Banco Central e foi para o Nubank. Pega a política econômica empregada pelo Banco Central, pega a política econômica empregada pelo Paulo Guedes e vê o resultado disso nas fintechs. Só faça esse cruzamento de informação, tá ligado? Quando você pega para olhar, uma das vozes que mais reverberava o bolsonarismo, né, inclusive tentou ser candidato depois pelo partido do Bolsonaro, foi Luciano Hang. Se você for e olhar os primeiros decretos assinados pelo Bolsonaro, um deles é justamente dando ao Luciano Hang 150 anos para pagar a dívida dele com a União, que é toda a sua esmagadora maioria dívida trabalhista. Né? Você imagina o seguinte, o ministro que era da Economia, não era da Fazenda, né? Ou seja, com mais poder ainda do que o da Fazenda, o ministro da Economia tem como função convencer as pessoas que vale a pena o dinheiro delas estar no Brasil e investir no Brasil. Só que o dele estava todo lá fora. O ministro da Economia tem como objetivo... O Paulo Guedes fez com que o dólar inflasse seu valor propositalmente para ele ganhar dinheiro. Porque era muito fácil para ele, gente. Podem pegar todo o desastre que tem acontecido no governo Milei recentemente, os casos de corrupção, tudo que der errado no governo Milei, mas ele está consertando as cagadas dos governos anteriores. Dá certo, opa, olha como é que o Milei é bom. E foi isso com o Paulo Guedes. Foi isso com o Paulo Guedes. Alguma coisa que acontecia, melhorava a economia, é por causa do Paulo Guedes. Piorava a economia porque estava consertando o erro dos outros. Você entendeu? É assim que neoliberal debate economia. Se dá certo é porque é neoliberalismo, é porque é mais capitalismo, é porque é mercado. Se der errado é porque é socialismo. E é isso. É um debate raso, sem profundidade, sem qualificação técnica. É só jogando jargão, tá ligado? Mas é isso aí. Fazer com que o país consiga se sustentar. E o país só consegue se sustentar com os impostos que as pessoas pagam. Ele não pagava imposto aqui, porque os impostos dele estavam todos lá fora. Então o governo Bolsonaro era um governo que ia minando todas as áreas. O nosso o Ernesto Araújo, né, que cuidava das relações dele, era um cara que, assim, era um desastre. E conseguia, não precisa dizer, pegar as fotos do Bolsonaro nos eventos internacionais, é o Bolsonaro isolado num canto e todo mundo conversando com vergonha do Bolsonaro. Mas ele, assim, as coisas estavam indo certo, porque esse era o plano dele. Isso não era um erro do Bolsonaro, era o plano dele. E com aí que tá a questão, isso era método. Eu brinco que o governo Bolsonaro é o governo dos ressentidos. É um governo daqueles indivíduos que não conseguiram nada na vida. Paulo Guedes, gente. Paulo Guedes, ele é formado em Chicago. Você pega os caras que é formado em Chicago, você pega o Joaquim Levy, foi ministro da Fazenda da Dilma, né? Você pega a fina flor da economia de Chicago, foi parar nos ministérios da economia, no caso ou da Fazenda, da América Latina fora, né? Graças ao consenso de Washington, não só a implementação, né, mas quando o neoliberalismo se torna uma ideologia hegemônica que vai guiando todas as economias. E essa galera foi descendo e foi tendo cargo em tudo quanto é canto, derrubando a Allende e colocando o Pinochet para botar uma política de Chicago lá, e ele nunca teve relevância no ambiente acadêmico. Você não vê ninguém lendo Paulo Guedes, gente. Paulo Guedes é um cara que é irrelevante no campo acadêmico. Ele foi irrelevante em todos os campos da vida dele. Quando ele entra no governo Bolsonaro, é o momento de destaque dele, você entendeu? E ele é daquela ala mais burra.
Não tem outro jeito de falar, burra, chucra, da galera de Chicago. Máquina na mão, é fácil você ir ganhando popularidade e você conseguindo, com medidas populistas, né, conquistar as pessoas. O Bolsonaro, ele era um cara que não tinha nenhum pudor em, por exemplo, pegar a Jovem Pan, né, e tô falando só porque é uma coisa clara que ele fazia. Ele pegou a Jovem Pan e fez o seguinte: toda entrevista que eu for dar, eu não vou dar pra Globo, não vou dar pra Record, etc. Eu vou dar pra Jovem Pan. Todo furo que eu vou... É aquela ideia, tipo assim, você meio que cria uma ideia de transforma a Jovem Pan numa emissora oficial dele. Dá pra Jovem Pan, entendeu? Quando... E como ele tinha público, se você tem público, você atrai anunciante, né? A Jovem Pan queria isso. Os canais. E aí o que ele fazia? Pô, propaganda de governo. Milhões e milhões de reais, acho que era quase 20 milhões de reais por ano, para a Jovem Pan. E aí, quando ele fazia isso, ele começava a criar ali uma máquina para ele de vender notícias para as pessoas. Com isso, ele começou a desidratar Globo, começou a desidratar Record, etc. E aí sentou na mesa e falou assim: calma aí, o dinheiro tá aqui. Ele pode voltar para vocês, desde que essa cobertura que vocês fazem no governo seja uma cobertura diferente. E isso não é novidade, isso acontece no mundo inteiro. Você cria a dificuldade e depois vende facilidade. O que o Trump estava... O Trump e os amigos estão ficando muito mais ricos do que já eram. O que eles fizeram? Eles colocaram um monte de problema, mas você já percebeu que tudo que é problema que o Trump coloca, depois o problema cai? Ele chega, bota 150 de tarifa, cai para 100, cai para 50, os 50 ele pega depois e tem 1.500 produtos que tem isenção. Você acha que isso é à toa? Você acha que isso é sem querer? Você acha que isso é maluquice da cabeça do Trump? Ou você acha que, por exemplo, os escritórios, que hoje tem uma matéria maravilhosa do Lúcio de Castro, né, que a gente até deu com exclusividade, os escritórios lobistas não estão ganhando uma fortuna com isso. Os escritórios lobistas dos Estados Unidos, da famosa K Street, né, a Rua K nos Estados Unidos, eles nunca ganharam tanto dinheiro. Porque o que acontece? Eles chegam e prestam uma consultoria aqui para a Federação das Indústrias, para a empresa tal, para a empresa aquela, e falam assim: ih, o teu setor entrou na história? Eu tenho um caminho. Eu tenho um caminho. Custa caro, mas eu tenho um caminho. E o que você acha que acontece com uma empresa do setor de siderurgia, do setor de celulose? Por exemplo, a celulose saiu na semana passada, do tarifaço. O que acontece com as ações das empresas? Quando sai, sobe. Quando entra, cai. E quem tem a informação de que vai entrar ou que vai sair? Esse cara ganha fortunas. Então, isso tudo... O mais importante pra gente reunião, é entender esses modelos... Aquela reunião com as Big Techs, todo mundo elogiando ele. Você viu aquilo? É isso aí, o Bill Gates, todo mundo que... Então, no final das contas, quem sustenta O capitalismo é a nossa forma mais crua, né? esses malucos é gente que tá ganhando muito dinheiro. Claro. Money talks, bullshit walks, entendeu? O dinheiro, no sistema capitalista, o dinheiro dá as cartas. Mas dinheiro aqui, dá as o Bolsonaro cartas. conseguiu Aqui também, isso? No sistema capitalista, quem manda é o capital. Quem manda são os detentores do capital. Quem controla o Estado, quem faz a política, são os detentores do capital. Esse negócio de vocês ir para as urnas votarem, isso é só teatro. Isso é só teatro. Porque saiu do governo Bolsonaro, foi para o governo Lula. Alguém sabe me dizer uma mudança sintomática da política econômica tocada pelo Paulo Guedes para uma política econômica tocada pelo Fernando Haddad? Nenhuma. Nenhuma. O Fernando Haddad pegou o teto de gastos e teve a brilhante ideia de trocar o nome para arcabouço fiscal. Teto de gastos pega mal, né, velho? Quer dizer que você não quer investir, aí você muda para arcabouço. É a mesma porcaria, as mesmas regras. Para mim, consegue ser mais maquiavélico que o teto de gastos, né? E aí perde aquele aspecto negativo do nome, né? Foi isso. O Bolso-Guedes, né? Essa duplinha Bolso-Guedes era uma dupla que estava vendendo o Brasil inteiro. Vendendo o Brasil. O Guedes, ele estava desmontando a Petrobras e vendendo. Em partes. Meu irmão, deixa eu te contar uma parada, que é importante a gente falar, porque é um dos melhores exemplos de como funciona essa questão da grana que se ganha fazendo essas confusões. O Tarcísio privatizou a Sabesp. Certo. Tá? Quando o Tarcísio privatizou, o que é privatizar que a gente está chamando? Privatizar é o seguinte: tinham ações da empresa que eram do Estado, de São Paulo, e essas ações que eram do Estado de São Paulo foram vendidas para o mercado. O que é o tal mercado? O mercado são os bancos. É o, sei lá, XP, a BTG, é o Santander, é o Itaú, etc. Beleza. Quando ele privatizou a Sabesp, um monte de gente colocou uma ordem ali para comprar as ações da Sabesp. Muito mais gente colocou ordem para comprar as ações do que ações
existiam para ser vendidas. O que acontece quando você tem muito mais gente querendo comprar tomate do que quantidade de tomate que tem para ser vendido? O preço do tomate sobe. Então as pessoas sabiam que no momento É que aquela questão, né, velho? A inflação ela tá ligada à perturbação de oferta e demanda. Não necessariamente a moeda, igual os caras falam que emitir moeda aumentar a inflação. Inflação necessariamente é perturbação de oferta e demanda. Por quê? Se você tem um produto X e a demanda dele aumenta muito, o preço dele sobe porque a oferta não consegue acompanhar a demanda. Se a demanda é muito alta e se a oferta é muito alta e a demanda é muito baixa, o preço tende a baixar para equilibrar essas duas contas. Então, a inflação é justamente esse o ponto. Quando se perturba a oferta e demanda. Só que não é a perturbação em si que vai causar, né? Vamos pegar um exemplo simples para entender. Né? O café no Brasil nos últimos anos subiu muito o preço. Né? O que acontece? A China, há pouco tempo atrás, se popularizou o café lá. 20% da população chinesa começou a consumir, né, café. 20% da população chinesa são 220 milhões de pessoas. É a população do Brasil, gente. E aí, pro produtor brasileiro, que o Brasil é o maior produtor de café do mundo, pro produtor brasileiro compensa para ele mais o quê? Vender para fora e ganhar em dólar. Agora, no caso na China, é em yuan, mas ainda assim ele vende para fora, né? E vende a mercadoria de uma vez, numa bolada só, ele vende todo o estoque, ou vender no mercado interno e ir vendendo ele ao longo do ano. Para ele compensa muito mais vender de uma vez só, uma porrada só, né? O que aconteceu com isso? Você tem mais café saindo do Brasil do que café para abastecer o mercado interno, correto? Se a quantidade de café no mercado interno diminui e a demanda permanece a mesma, o preço sobe. Mas o que causou o aumento do preço do café no Brasil no fim das contas? Foi a China ter começado a consumir café. Você está entendendo? Foi o Brasil, por exemplo, não ter uma política de abastecimento interno, onde controla. Por exemplo, o cara que produziu o café, ele tem que primeiro abastecer o mercado interno para depois exportar. Ah, mas isso é medida intervencionista. Quem faz isso no mundo? Todo mundo faz isso. Os Estados Unidos faz isso, todos os países que produzem que produz alimento, que tem produção de alimento suficiente para exportar, abastecer o mercado interno e sobra para exportar, ele tem uma política dessa. Tá? a venda de ações da Sabesp fosse concluída, o preço da ação ia subir muito. A ação, ela foi vendida nessa oferta de ações a 60 e poucos reais, se não me engano, acho que 67 reais. No dia, ela fechou a 87. Só que ela fechou a 87 antes de serem distribuídas as ações que tinham para ser distribuídas. Então, Tarcísio, governador de São Paulo, que era o estado de São Paulo, é quem decide quantas ações vão ser alocadas para cada um dos bancos. Ele tinha na mão 15 bilhões de reais em ações que ele ia dar a 67 reais, e o cara que recebia podia, no momento que recebia, vender a 82. Então ele tinha na mão 20% de ganho em cima de 15 bilhões. Faz a conta, 20%, 15 bilhões, dá 3 bilhões de reais. O Tarcísio, ele tinha na mão 3 bilhões de reais para distribuir para quem ele quisesse. Então ele podia chegar e falar assim, eu vou dar 400 milhões de reais de presente para o Santander. Obviamente, estou dando exemplos aqui. Vou dar 300 milhões para a BTG. Vou dar 200 milhões para o Itaú. E ele pode distribuir na ordem que ele quiser. Não precisa ser proporcional. As pessoas, não, mas é proporcional. Tá errado. Não é proporcional. Não foi à toa que na semana seguinte da privatização da Sabesp, quando o Tarcísio teve um cheque de 3 bilhões para distribuir para quem ele quisesse, saiu em todos os jornais que Faria Lima escolhe o seu candidato para 2026, Tarcísio de Freitas. Então, no final das contas, eu estou te contando essa história para dizer que no final das contas, sempre tem a grana. O Bolsonaro não colocou o Salles ali porque ele odeia a floresta. Ele colocou o Salles ali porque o Salles estava conseguindo, da maneira mais agressiva e mais rápida, lucrar o máximo que fosse possível com o meio ambiente. Loteando? Tudo, desde lotear ou pegar as licenças ambientais e você pressionar para poder construir coisa em Restinga, você deve lembrar disso. Sim. Aí depois veio... Gente, ele tá falando aqui, eu tô lembrando do caso da privatização da Vale do Rio Doce. Quando o valor pago pela Vale do Rio Doce não cobre o que a empresa tinha em reservas de minério. Já pararam para pensar nisso?
o valor pago por toda a Vale do Rio Doce não paga o que a empresa possuía na época em reservas de minério. Pensa nisso. O negócio de privatizar a praia, etc. Por quê? É porque o cara não gosta de praia? Não, porque tem muito dinheiro envolvido para você construir os empreendimentos todos, para tu vender madeira, etc. Ah, e o cara de Minas e Energia, e o cara da cultura, e o cara, etc. É sempre o cara que consegue transformar aquilo em mais lucro para as pessoas que estão juntas no grupo. É assim que funciona. E aí a gente fica nessa discussão, pô, maluca, achando que esses caras têm a maior ideologia. Sempre tem uma Damares da vida, que tem umas ideologias malucas, etc. Mas na grande maioria dos casos, é grana, irmão. Putz. É grana. E você pega, por exemplo, sei lá, o Ciro Nogueira. Esse cara já defendeu. O Malafaia, tem no nosso documentário do Malafaia. O Malafaia, ele já defendeu todos os caras de todos os partidos, de todas as correntes políticas. Porque no final das contas, ele quer saber o seguinte: vem cá, tu vai proteger o meu negócio? Tu vai proteger o meu negócio? Eu vou poder continuar, assim, tomando grana de todo mundo, fazendo o que eu quiser sem pagar imposto nenhum? Então eu tô contigo, irmão. Vambora, tamo junto, dá a mão aqui que a gente tá junto, faz campanha. Qual é o teu broche? É o teu broche que eu coloco aqui. É isso aí, gente. Ó, nem percebi que o vídeo tinha acabado. É isso aí. Eu vou ficando por aqui, né? Muito obrigado por você que assistiu até aqui, tá? Um beijo enorme no seu coração. Acho que não tem muito mais o que falar, né? Acho que tudo que tinha que falar foi dito ao longo do vídeo. Deixe seu comentário, deixe seu like, tá bom? Um beijo, até a próxima. Falou, fui!